Dando continuidade à aula de formação de palavras, derivação, eu retomo agora as formações de palavra. As derivações, primeiro eu já citei a prefixal, quando você usa um prefixo, in mais feliz, infeliz. Já falei da sufixal, feliz mais mente, felizmente. Já falei da prefixal e sufixal, in mais feliz mais mente, infelizmente. Uma derivação prefixal e sufixal. Des mais animado, o verbo animar, então prefixal e sufixal. E aí tem uma questão muito interessante que é a parassintética. A parassintética costuma dar um nó na cabeça do aluno. Por quê? Um exemplo de parassintética, enferrujar. Aparentemente, o aluno diria que enferrujar é uma derivação prefixal e sufixal. E por que ela não é prefixal e sufixal? Ela não é considerada prefixal e sufixal porque essa palavra, enferrujar, ela só existe com as duas pontas. Não existe, por exemplo, a palavra enferro. E não existe a palavra ferrujar. Essa palavra, ela só existe com os dois elementos simultaneamente, com os dois afixos. É diferente de infelizmente. Existe a palavra infeliz e existe a palavra felizmente. Infelizmente, então, é a somatória das duas, infelizmente. Aqui não. Aqui a palavra só existe com os dois elementos simultaneamente. Por isso que enferrujar é uma derivação parassintética. Para ficar sintético, precisa das duas pontas. E alisamento é o mesmo caso. Não existe a palavra aliso. O cabelo dela está aliso. Não existe isso. E também não tem lisamento. Ela fez lisamento no cabelo. Essa palavra, ela só existe com as duas pontas. Portanto, alisamento é uma derivação parassintética, porque ela só existe com as duas pontas. Depois disso veio um outro tipo de derivação que é completamente contrária ao que a gente estava aprendendo até agora. Porque todas as derivações que eu mostrei até o momento, elas são progressivas. As palavras aumentam, tem uma raiz e a partir da raiz a palavra cresce. Na derivação regressiva, a palavra perde letras. Por exemplo, o gritar vira grito, então ela perde a vogal temática e ela perde a desinência verbal. Então ela encurta, em vez de aumentar, ela encurta. O gritar vira grito, o chorar vira choro, o lamentar vira lamento. Isso é uma derivação regressiva, porque perde letra. Outro caso aqui de derivação regressiva, por exemplo, é o para. A preposição para é muito comum virar pra. Aí você pergunta para mim, mas oficialmente eu posso escrever pra? Oficialmente não. Mas a gramática ela não estuda exclusivamente linguagem formal. Ela estuda todos os tipos de linguagem. Esse pra vai aparecer em história em quadrinho, vai aparecer em letra de música, para mais ou vai virar pro dia nascer feliz, por exemplo, uma música do Cazuza. Então, aqui nós observamos uma derivação regressiva, porque ela perde letra. A mesma coisa de menina. O sujeito fala, essa é minha menina, essa é minha menina, essa é minha mina. Mina é justamente o quê? É uma derivação regressiva, porque perde letras. Do mesmo jeito que japonês as pessoas falam japa, o chinês as pessoas falaram China. Então a derivação regressiva é quando ela reduz. É muito importante você saber também uma questão muito importante que eles perguntam no vestibular, é qual é primitiva e qual que é derivada. Por exemplo, quem é que vem primeiro? O gritar ou o grito? O que eu posso explicar para vocês, que eu acho que vai facilitar bastante, é que o primitivo é sempre a ação humana. Sempre começa do verbo e a partir do verbo vai virar o substantivo. Então primeiro surgiu chorar, alguém chorou, para depois alguém abstrair e falar choro. Primeiro veio lutar e depois alguém falou luta. Primeiro veio o gritar, a partir do gritar surgiu a palavra grito. Então a ação humana é sempre primitiva. Mas tome muito cuidado com isso. Por exemplo, telefonar. Telefonar. Antes de inventar o telefone, ninguém telefonava. Então, por uma questão de lógica, o primitivo aí é o instrumento. Primeiro surgiu a palavra telefone e a partir do telefone surgiu a palavra telefonar. Ok? Martelo. Antes de inventar o martelo, ninguém martelava. As pessoas davam paulada, mas martelar não martelavam, porque era necessário inventar aquele cabo de madeira, aquela peça de metal, para surgir o martelo. Então só começaram a martelar depois do surgimento do martelo. A mesma coisa é telegrafar, a mesma coisa é televisionar. Então, televisão é a primitiva,
televisionar é derivada. Martelo é o primitivo e o martelar é o derivado. Então, o primitivo normalmente é a ação humana, mas quando for um objeto, o objeto é o primitivo, ok? Para encerrar, nós temos a derivação imprópria. A derivação imprópria, ela tange ao sentido da palavra, não vai existir uma modificação estrutural da palavra. Ela nem perde letra, ela nem ganha letra, é muito mais no sentido, no uso que é feito pelo falante. Então, a derivação imprópria é quando uma palavra muda de gênero ou de classe gramatical. Por exemplo, banana, a banana é uma palavra, um substantivo feminino. Quando alguém fala o banana chegou, entendeu? Significa o covarde, o fraco. Então, ela mudou de gênero. Então, isso é uma derivação imprópria. Quando ela muda de classe gramatical, o amar é um verbo, mas quando eu falo assim, o amar leva muitas pessoas ao sofrimento, amar, que era verbo, vira substantivo. A mesma coisa aqui. O azul é um substantivo, é o nome de uma cor. Mas quando eu falo calça azul, ela se torna o quê? Ela se torna um adjetivo. A mesma coisa de alto. Alto é um adjetivo, mas quando eu falo assim, Joana fala alto. Alto é o modo que ela fala, então é um advérbio de modo. Então, o que a gente chama de derivação imprópria? Derivação imprópria é quando uma palavra está sendo utilizada fora daquilo que era inicial, da sua função inicial, própria. Imprópria é quando uma palavra, então, muda ou de gênero ou de classe gramatical. Era, por exemplo, um verbo e se torna um adjetivo. Por exemplo, limpa. É limpar, limpando, limpado e limpo. Isso é verbo. Mas quando eu falo casa limpa, limpa se tornou adjetivo. Por isso é uma derivação imprópria. Sintetizando, então, a formação por derivação é prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Então, com isso a gente encerra e até o próximo vídeo.